Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao exemplo 3.5, tá? Bem-vindos a mais uma videoaula. Veja, nós vamos fazer aqui nesse vídeo a letra B aqui, ou seja, nós vamos fazer a solução de Boussinet para carga pontual vertical, tá? Múltiplas vezes, ou seja, a gente vai discretizar essa área em cinza aqui da figura, tá? Nós vamos discretizar em pequenos elementos anelares, tá? Vamos explicar aí melhor. Bom, vamos supor aqui que eu tenha um círculo, né, com eixo, sendo que o eixo, eu tenho um eixo cartesiano aqui, y e x, tá bom? E é o seguinte, aqui é o meu centro do círculo, beleza? E eu quero dividir esse meu círculo em pequenos trechos, tá? Em vários anéis, tá? Então eu vou ter vários anéis aqui. Então eu vou ter, por exemplo, um anel. Opa, desculpa. Eu vou ter um anel mais ou menos assim, com essa espessura. Tá legal? Esse anel vai estar posicionado por essa distância aqui, ó, que é o raio. Certo? Vou chamar de Rzinho. Beleza? Esse anel, obviamente, é no círculo todo, tá? Só que aí eu tô fazendo aqui porque vai ficar difícil de desenhar o círculo todo bonitinho. Então, além disso, além de dividir em anéis, eu vou também dividir em fatias. Então, eu vou dividir aqui em fatias, por exemplo, certo? Assim e assim, tá? Essa fatia tem um dθ. Bom, lembrando que esse anel aqui tem um, deixa eu pegar aqui, tem um dr, tá? Ou seja, uma espessura, o anel tem uma espessura, tá? E a fatia tem um dθ, ou seja, um ângulo aqui, tá? E a posição dessa fatia vai estar marcada pelo centro dela aqui, e ela vai ter um certo θ, tá? Ela vai ter um certo θ. Então tirando essa fatia, tá? Só essa fatia aqui, ó. Tá? Tirando essa fatia aqui, eu tenho um elemento assim, mais ou menos assim, tá? Genérico, né? Opa, perdão. Tem um elemento genérico assim, tá? Em que eu tenho um eixo, tá? Esse eixo vai estar distante R da minha origem. Tenho um dr aqui, tá? Tenho um dθ, tá? E esse meu centro aqui também vai estar posicionado em θ até a origem, tá bom? Então cada elemento desse vai me gerar uma carga pontual, tá? No centro dela, fazendo o quê? Se eu pegar essa área aqui dA, certo? E multiplicar pela carga distribuída, eu vou ter essa minha carga, que eu vou chamar de carga QI, tá? QI porque vai ser diferente, né, pessoal? Porque essa área vai variando. Quando eu vou me afastando aqui do centro, a área vai aumentando, porque o dθ vai aumentando, né? E como ou seja, essa área vai mudando também, apesar do que ser constante, tá? A área, esse dA varia. E como é que esse dA varia? Varia com a distância r, tá? Esse dA, a gente sabe lá de coordenadas polares, que dA aqui nesse caso vai ser r vezes dθ vezes dr, tá bom? E aí cada anel tem um r, então esse r varia com i, então o meu dA também varia com i, perfeito? Ok, então esse é o primeiro ponto, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu preciso saber a posição da aplicação de carga, porque aí eu vou aplicar várias cargas, né? Tá? Então eu vou ter várias cargas na direção do raio e várias cargas na direção também
do ângulo aqui da circunferência, tá? Do ângulo θ. Então o que acontece? Se eu pegar aqui esse ponto aqui, tá? Eu vou ter a informação de quem é R desse ponto, então eu vou chamar esse ponto de ponto A, tá? Esse ponto A, eu sei que R, eu vou ter um RI para ele, tá? E eu vou ter um θJ, certo? Um θJ, tá? Pode ser qualquer um, né? A posição θ e a posição R, isso em coordenadas polares. Como eu vou estar trabalhando com coordenadas cartesianas, então preciso converter isso aqui em coordenadas cartesianas. Então o que é que a gente faz? A gente diz que x vai ser igual a RI vezes cosseno de θJ, tá? Ou seja, esse aqui vai ser um x e j, tá? Isso eu vou ter uma matriz aqui, tá? Posição a depender do R e a depender do j. E o meu y e j vai ser RI vezes seno de θJ, tá? Então se eu tô aqui, se eu quero saber a posição desse ponto, ó, eu vou ter, para conhecer essa distância aqui, essa distância x vai ser R vezes esse θ, que é o mesmo desse daqui, né, de fora, tá? Vezes cosseno desse θ. Se eu quero saber a posição y, vai ser R vezes seno desse ângulo θ aqui, beleza? Então é assim que eu estou fazendo a minha parametrização, tá? Então eu vou criar uma malha de pontos x, y a partir da quantidade de anéis e de ângulos que eu criar, tá? De divisões radiais que eu criar. Como assim? Então eu posso criar, eu vou determinar a quantidade de anéis que eu quero, certo? Então eu vou colocar N anéis, certo? Lá no meu programa. Então eu vou querer que essa circunferência seja dividida em 5 anéis, tá? Em 5 anéis, por exemplo, tá? Então isso implica que eu vou ter 5 raios, tá? Meu RI vai variar, o I vai variar de 1 até 5, tá? E eu tenho N fatias, tá? Também eu vou dividir em N fatias, ou seja, eu quero 3 fatias por quadrante, ou o que seria no total 12, né, fatias, alguma coisa do tipo. Então eu vou dividir também, vamos supor, em 4 fatias, tá? Vamos supor que eu divido em 6 fatias, tá? Então eu vou ter 6 θIs, né? θJ, perdão, vou colocar aqui J, com J variando de 1 até 6, beleza? Ou seja, a quantidade e o dθ, né, aqui, ou seja, o incremento de θ seria 2π, né, 360 dividido pelo número de fatias, tá? E no caso aqui dr, que seria o incremento de raio, seria o raio total, vou chamar de R, dividido pelo número de anéis, certo? Então é assim que eu vou parametrizar, beleza? Vamos lá para o Mathcad e se faltou alguma informação aqui, eu acrescento posteriormente. Só lembrando, pessoal, antes de continuar aqui, que toda essa parametrização que eu estou fazendo não tem nada a ver com mecânica dos solos, né? É matemática, é cálculos aí, né? Vocês em cálculo 1 já devem ter visto alguma coisa desse tipo. Mas é necessário para a gente resolver o nosso problema, tá? Já que é uma carga circular. Para uma carga retangular isso fica mais fácil, porque aí você já consegue dividir esses elementos mais fácil no eixo cartesiano, né? Então eu estou fazendo mais complexo aqui para vocês visualizarem. E quando vocês fizerem o trabalho de vocês, vai ser um modelo mais fácil, né? Ou pelo menos para esse semestre em questão, tá? Então eu vou copiar aqui, tá? Vou botar em outra folha, já para ficar separado. Tá? Então B. Solução do Boussinet discretizada, vou chamar, tá? Discretizada.
concretizada. Beleza. Então, os parâmetros que eu vou precisar entrar é o raio, que já está... Opa, perdão. O raio já está determinado lá em cima, qual é o raio, tá? Perdão, o ângulo total da circunferência vai ser 2π, então a gente não precisa inserir dado, tá? E aí eu preciso inserir o dado da quantidade de anéis que eu quero, tá? E preciso colocar a quantidade de fatias, tá? Então fatias aqui eu vou botar 6 por enquanto, anéis eu vou colocar 4, tá? Por enquanto, tá? Então vamos deixar separado aqui, n anéis, n fatias, eu vou botar assim, tá? Então eu falei para vocês que no caso a quantidade, tá, de anéis, não a quantidade de anéis, mas o índice dos anéis vai variar de 1, né, até o número de anéis, tá? Então, ó, perdão. Então eu vou ter o anel 1, o anel 2, o anel 3 e o anel 4, tá? É isso que está dizendo aí. E o meu e as minhas fatias vão de 1 até o número de fatias, tá? E aí eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatias, beleza? Eu vou fazer só uma coisa aqui, eu vou mudar a origem aqui para 1, tá? Para ele reconhecer os vetores e as matrizes a partir do índice 1. Agora, eu vou determinar o incremento dr, tá? O incremento dr vai ser o raio total, né? O raio total da circunferência dividido por n pelo número de anéis. Então, se eu estou dividindo 2 metros, né, por 4, vai ser meio metro cada anel, certo? De espessura, beleza? Então tá aqui a resposta, tá? Quando eu mudar a quantidade de anéis, vai mudar também o meu dr, tá? E o meu dθ, e o meu dθ vai ser igual a 2π, tá? Que aí é constante, então em todos os casos vão ser esse, e é dividido pelo número de fatias. Tá bom? Que nesse caso vai dar 60 graus, né? No caso deu, deixa eu ver aqui quanto deu exatamente, em ângulo, né? 60 graus, perfeito. Então vai de 60 a 60 graus. Agora, a posição dos raios R, né? Eu tenho que fazer para cada anel a posição de cada anel em termos de raio, né? Em termos do raio. Então eu vou criar um vetor raio, tá? Raio I, tá? Em que lembrando que o meu I varia entre 1 e 4, né, que são os números dos anéis, tá? E cada anel desse vai ter uma distância, tá? Até a origem, vai ter um raio até a origem. Beleza? O primeiro anel vai ter um raio 1, o segundo anel vai ter um raio 2 e assim por diante, tá? E quanto é que vai ser esse raio? Ora, o ponto que a gente vai utilizar como referência do elemento dA, do elemento finito dA, tá? Vai ser no centro dele, então vai ser no centro do raio, beleza? Vai ser no centro do raio. E aí o centro do raio vai estar onde exatamente? Tá? Vai estar entre 0 e a espessura do primeiro anel, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer. Então, o primeiro raio vai ser a espessura do anel, dr, dividido por 2. Beleza? Esse vai ser o primeiro raio. Tá? Se eu botar só assim, todos os raios teriam a mesma posição, que não está correto, né? A gente tem que acrescentar um tanto aqui, né? E a cada I que a gente passa, a gente tem que acrescentar, certo? Aqui, mais I vezes a quantidade de
do raio, tá? Mais dr. Tá? Só que aqui ainda não está certo, porque o que acontece? Ele vai estar considerando a partir de 75, eu quero considerar a partir de 25. Então, na verdade, aqui é I vezes dr, tá? Menos dr sobre 2. Aqui o correto é isso aqui, ó. Menos dr sobre 2, certo? E aí veja que as posições estão justamente no centro do raio, tá? O primeiro anel vai de 0 a meio, então o centro é de 0,25. O segundo anel vai de meio até 1, então ele está em 0,75 e assim por diante. O último aqui, ó, vai de 1,5 até 2, né? Então o centro está em 1,75, tá? Aqui eu vou só reformular e vou colocar dr vezes I menos 1. Beleza? Dá a mesma coisa, só reformulei. Opa, menos meio, né? Perdão, menos meio. Aqui dá a mesma coisa, só mudou só fatorei, né? Vou fechar. A mesma coisa vai ser para o θ, tá? Pro θ. Só que o θ vai de J, né? J, e aqui eu tenho d θ. Aqui eu vou botar sem ser sobrescrito. De θ. E aqui é J. E aqui vamos ver. Então vamos botar em ângulo aqui. Tá? Bem no meio, né? Então o primeiro elemento vai de 0 até 60. A primeira fatia vai de 0 até 60. Então o ponto médio 30 graus. Tá? O segundo elemento vai de 60 a 120. Então o ponto médio 90 graus. O último vai de 270. O último aqui, perdão, vai de 300 até 360. Então a posição vai ficar na média 330, beleza? Então acho que deu para entender bem a ideia aí, né? Então eu encontrei, aqui eu tenho a posição de cada um dos anéis, o centro de gravidade de cada um dos anéis, vamos dizer assim, o centro geométrico, tá? E aqui também, sendo que em termos de fatia, tá? O centro geométrico de cada fatia, beleza? E aí, o que eu tenho que fazer com essas informações aqui agora é calcular a quantidade, calcular dA, né, a área, certo? E a área vai variar apenas com raio, a área não varia com θ, né, com a fatia, a área só varia com a posição do raio, então varia só com I. Então eu vou chamar aqui, ó, dA, tá? E aí eu vou dizer que ela varia com I, vai ser igual a raio, tá? Multiplicado por dθ, que eu já sei quem é, multiplicado por dr. Tá? Então eu tenho aí, ó, a área de cada anel tá se afastando do centro. Então esse é o primeiro anel lá com o raio R1, a área vai ser tanto, tá? De cada fatia, né? Fatia versus anel, tá? Beleza? Só que, veja, a área só varia com o raio, tá? Não varia com o anel. Bom, deixa eu abrir aqui a imagem aqui de novo. Eu abri aqui para a gente visualizar, ó. Aqui, ó, eu tenho uma fatia aqui. Deixa eu mudar a cor. Eu tenho uma fatia aqui vermelha. Vamos dizer que isso aqui seja 60 graus. Ou um ângulo qualquer. E tenho outra fatia aqui, certo? Do mesmo ângulo, mesmo dθ. Aqui eu tenho dθ. Aqui eu tenho dθ. Tá? Então, veja. A área desse anel aqui azul é igual a desse vermelho. Certo? É igual a desse vermelho. Então, a área dentro do anel não varia. Com fatias não varia, tá? Só varia dentro com os anéis, perdão. Deixa eu botar outra cor aqui. Se eu pegar aqui a cor amarelo, tá? E agora desenhar, ó, o outro anel aqui, vamos dizer que eu tenha outro anel, outra seção anelar aqui, tá? Veja que essa área amarela sim é diferente da área vermelha, certo? Mas ela vai ser igual a essa área aqui do lado também, tá bom? Então, acho que ficou claro já, né? A área varia com raio, tá? Com raio. Voltando aqui para o Mathcad,
Então temos aqui a área variando com raio, tá? Se eu botar aqui mais fatias, eu vou ter mais áreas. Se eu botar aqui 6 fatias, não. Se eu mudar a quantidade de anéis, eu vou ter 6 áreas diferentes, beleza? Então vamos deixar 4 aqui e depois a gente edita. Ou seja, essa minha planilha vai ficar automatizada, né? Eu vou escolher qual a área, qual a quantidade de anéis, qual a quantidade de fatias que eu quero, tá? Qual a discretização que eu quero. Obviamente que quanto mais discretizado, mais próximo da integral, né? Em que o elemento era infinitesimal. Esse elemento r de θ dr é infinitesimal, tá? Aqui é um elemento finito, com dimensões, tá? Quanto mais discretizados, menor a dimensão, então, portanto, mais próximo do infinitamente pequeno. Beleza? Bom, tá aí o vetor de áreas, tá? Que eu vou utilizar isso para calcular a carga, né? Eu preciso desse dA, tá? Para calcular a carga concentrada de cada elemento desse finito, né? E eu preciso ainda da posição, tá? Da posição dos elementos. Então, eu preciso aqui, ó. Eu vou criar uma matriz X, tá? Essa matriz X vai ser uma matriz IJ, tá? E ela vai depender, tá? De R, né? Ela vai ser R I vezes cosseno de θ J. Beleza? Então essa vai ser a matriz X. Porque deu errado. Tá. θJ. Tá, pessoal? Ó, importante só abrindo parênteses aqui da questão para funcionalidade do Matcad. Você pode colocar um índice sobrescrito, tá? Em que você aperta Ctrl e traço, tá? Então isso aqui é como se fosse só um índice em termos de nomenclatura, tá? Não serve de nada. Mas você tem um comando aqui, ó, que é em matrizes, tá? Que você puxa o valor de uma linha e de uma coluna. Então é esse matrix index aqui, tá? E aí veja que ele aparece um Czinho aqui cinza, não sei se dá para ver, deixa eu aumentar aqui o foco, tá? Quando a gente está tratando de índice de matriz, tá? Ou seja, ele está pegando o elemento da matriz, ele aparece esse cinzinha C, tá? Aqui veja que é só uma forma de nomear, tá? É um R1 qualquer, tá? Esse aqui ele vai, se eu botar R1, ele está pegando 1,1, ele está pegando o item 1,1 da matriz R, tá? Não sei se deu para entender a ideia. Então aqui, o que eu estou fazendo é pegar o índice I do vetor R e o índice J do vetor coluna θ, beleza? Então, eu não vou botar igual aqui, porque aqui ele mostra uma lista. Se eu chamar X aqui, ó, vocês vão ver que é uma matriz, tá? Uma matriz de posição. Aqui, ó, porque o programa tem um errozinho no cosseno, tá? Mas aqui é zero, né? Se eu botar aqui para sem ser por notação, né? Científica. Então você vê que isso aqui é zero, tá? Muito próximo de zero. Tem um errozinho numérico, né? Por conta da consideração de cosseno de 90 graus, tá? Que é zero. Beleza? O que é que ele está fazendo aqui, pessoal? Ele está pegando o R. Só destacar aqui, tá? Ele está pegando esse termo x11 aqui, ele está pegando R1 multiplicando por cosseno de θ1, certo? Esse termo aqui, x16, tá? Ele está pegando o valor do raio 1, tá? E multiplicando pelo cosseno esse termo 6 aqui, θ, tá? Beleza? Então, por isso que é importante eu mudar aqui a origem da matriz para 1, tá? Se eu colocar a origem na matriz 0, ele começa a contar do 0. Aí daria... Acho que isso aqui até então não daria erro não, mas aí eu gosto de trabalhar com a origem 1, tá? Aí vai de cada um, é costume, beleza? Então, o vetor x está a matriz x de posições está criada, tá? Falta a matriz y. Perdão. Aí eu tenho que botar aqui isso, vírgula j. Tá? Vai ser a mesma coisa, sendo que eu vou ter, na verdade, aqui seno, né? Seno, tá? Em inglês, sim.
Beleza? Então tá aqui formado também uma matriz Y, tá? É a distância de cada ponto, ou seja, se eu tenho 4 anéis e 6 fatias, quer dizer que eu vou ter 24 pontos, tá? Então eu tenho aqui, ó, 6 pontos, 6 fatias e tenho 4 anéis, beleza? Então a quantidade de linhas está relacionada à quantidade de anéis e a quantidade de colunas está correlacionada à quantidade de fatias, beleza? Então vou deletar, já está criado, só com isso daqui já está criado, basta eu conhecer isso. Eu vou apagar isso também que eu não preciso saber quem é, tá? Então a minha parametrização está criada, tá? A minha parametrização está criada. Eu posso agora calcular o meu problema em si, tá? Da mecânica dos sólidos, né? Então até então não tinha nada a ver com mecânica dos sólidos. Isso aqui é uma parametrização matemática. Fechado. Só para ficar claro essa questão das posições x e y, tá? E como é que a gente está discretizando o elemento, eu vou criar aqui um gráfico, tá? Vou salvar aqui primeiro. Vou criar um gráfico, tá? Em que eu vou colocar aqui, eu vou plotar x e vou plotar y nesse gráfico. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar linhas, eu vou botar aqui uma bolinha, tá? E vou tirar a linha. Então, esses são os pontos que eu estou utilizando, certo? Esses são os pontos que eu estou utilizando. Veja, eu tenho 4 pontos no raio, tá? 4 pontos no raio. E tenho 6 fatias. Deixa eu pegar essa figura aqui. E vamos fazer o seguinte. Ó, esse ponto aqui, ele é o centro geométrico. Deixa eu mudar a cor. Ele é o centro geométrico desse elemento. E esse elemento aqui, ó, vai desse eixo X aqui até mais ou menos a média desse daqui. Certo? Então, é como se eu tivesse um elemento aqui, ó, e esse daqui é o centro de gravidade desse elemento. Então, o meu dA aqui desse elemento eu já calculei, e já calculei a posição em X e Y, tá? Do centro desse meu elemento. Beleza? Acho que ficou claro, né, pessoal, aí a ideia da coisa. Beleza? E aí cada elemento desse aqui vai ser uma carga concentrada. Em cada ponto azul desse existirá uma carga concentrada e eu vou calcular para cada carga concentrada o efeito de Boussinet sobre o ponto que eu quero conhecer. Beleza? Sobre um ponto que eu quero conhecer. Bom, voltando aqui para o MATCAD, vamos só ver variando a quantidade de anéis e de fatias, como é que varia isso, tá? Então, veio aí a cara, né? Então veja que eu tenho 6 linhas de pontos aqui e tenho 4 linhas de pontos na direção do raio, tá? Se eu botar aqui 6 anéis e 8 fatias, você vê que já muda aqui, ó, automaticamente, né? E aí a gente tem uma quantidade maior de pontos. Quanto maior a quantidade de pontos, tá? Mais próximo do resultado analítico. Então, se eu botar aqui 50 e aqui 50, vamos supor, certo? Veja como discretizado está o meu carregamento, tá? Beleza? Então, vou voltar aqui para 6 e 4, tá? Quando a gente tiver a planilha pronta, a gente vai variar isso daí para chegar no resultado melhor possível. Bom, salvar, tá? E então, vamos calcular agora, propriamente dito, o nosso problema, tá? Nós vamos fazer aqui primeiro as tensões verticais e depois as demais tensões, tá? Vamos analisar bem as tensões verticais, porque a gente já tem o resultado acima, a gente pode comparar. E depois a gente só cria as equações das demais tensões, beleza? Primeiro eu preciso criar o meu Q, tá? A minha carga. A minha carga não vai ser uma carga só. Veja, se vocês estão tratando de um elemento retangular, dA vai ser constante. Você pode fazer um dA constante, você não precisa fazer um dA variável, tá?
Se você discretiza em elementos retangulares, tá? Você vai ter um dx no dy, o dA vai ser dx vezes dy constante, tá? Um valor constante. Aí fica muito mais fácil, né? Porque aí você só vai ter uma carga. Cada elemento vai ter a mesma carga, tá? O mesmo valor de carga. Aqui nesse caso, as minhas cargas variam, tá? A depender da distância do centro da carga que eu estou. Então, isso para essa discretização que eu fiz, tá, pessoal? Então, foi uma discretização que eu adotei, tá? Se é a melhor ou não, eu não sei. Não tive tempo de analisar outras, tá? Eu desenvolvi essa, tá valendo, então tá funcionando bem. Então eu vou prosseguir com essa, tá? Mas aí as cargas variam. Eu preciso criar aqui, ó, uma variação de carga, tá? Essa variação de carga vai ser o quê? Vai ser Q vezes dA, certo? Vezes dA, tá? Eu vou ter que puxar o índice I aqui também, porque ele vai variar, tá? Cada Q1, o Q1 vai estar relacionado a DA1, né? O Q2 vai estar relacionado a DA2, beleza? E aí eu tenho aqui, ó, a minha carga, em kilonewtons, vamos botar aqui, tá? Para cada elemento. Esse primeiro elemento aqui teria uma carga 13, né? Esse ou qualquer um desses outros aqui, tá? Ao redor. Tem uma carga de 13 kN. Esse elemento aqui tem uma carga de em torno de 40 kN. Esse aqui 65, esse aqui 91 kN, beleza? Quanto mais afastado, maior a área e, portanto, maior a carga. Acho que ficou claro, né? Estou explicando várias vezes para caso alguém tenha dúvida ainda, tá? Então eu vou deixar até inclusive aqui do lado da área, né? Já que varia um com o outro, beleza? E agora sim está parametrizado o meu problema. Vamos calcular as tensões, beleza? Eu vou pegar as equações e a gente vai destrinchar aqui. Bom, eu peguei as minhas equações do outro exercício, tá? Já para simplificar, em que a gente calculava para uma carga pontual, tá? Então isso aqui é a acréscimo de tensão para cada carga pontual. Aqui eu tenho 24, nesse caso aqui específico, com 4 anéis e 6 fatias, eu tenho 24 cargas pontuais, tá? Eu preciso calcular o efeito de cada uma sobre qualquer ponto na massa esterroso, tá bom? E aí o que acontece? Essas minhas equações lá naquele outro problema, eu chamei isso aqui de R, tá? Eu chamei esse valor aqui de R. Só que aqui vai dar erro, tá? Porque eu já chamei de R a constante, né, lá em cima. Então pode ser que gere erro posteriormente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar esse R aqui para L maiúsculo, que é como estava sendo chamado no livro base da gente, beleza? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou botar aqui embaixo para localizar R, botar para localizar R e vou substituir por L, tá? Aqui opções, só vale para matemática, beleza? Então, esse modifica, esse modifica, esse modifica, modifica, tá? Tô modificando tudo aí para não dar erro. Beleza, acabou. Tá, substituir tudo por L, vou lá em cima, o meu R ainda é 2 metros, beleza, não substituir por L. Beleza. O meu coeficiente de poação aqui ele não está reconhecendo, então eu acho que eu coloquei V ao invés de Ni, vou mudar. Tá, esse aqui não é V, esse aqui é Ni. Tá, esse aqui é Ni. Tá, vou salvar. Então está reconhecendo tudo. A diferença é que isso é uma carga devido a uma carga só, tá? Só devido a uma carga. E eu, na verdade, eu quero o efeito somado, tá? De todas as cargas, tá? E aí, para somar o efeito de todas as cargas, eu vou utilizar aqui o comando do MATLAB somatório, tá? Que isso vai me facilitar. Se você vai fazer no MATLAB ou em outro aplicativo, outra planilha, você vai ter que fazer isso de outra forma, tá? Mas o MATLAB, que é a forma mais simples que eu encontrei, foi utilizado o comando somatório, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, o acréscimo de cargas verticais, e aí eu vou botar aqui, ó, B, né? Se lembra lá que eu para identificar que é da solução B, tá? Botar B, tá tudo B aqui. Tá? É só uma forma de separar cada letra, tá? Cada valor de letra. Então isso aqui
eu vou dar um recorte nisso. Vou colocar aqui operador somatório, tá? E vou colocar outro operador somatório aqui também dentro. Então vai ser vai ser duas somas. Por quê? Porque eu tenho que somar, perdão, veja, essa posição, eu tenho posição x e y, eu tenho uma matriz, né, que varia de i em i e em j. Então eu tenho que também variar esse somatório mudando as posições i em j, tá? I e j. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer i igual a de 1 até quanto? No caso aqui vai ser até 4, tá? Mas aqui eu vou botar para ficar automatizado até rows do vetor r, tá? Do vetor r. Beleza? E aqui eu vou de j igual a 1 até rows do vetor θ. Do vetor θ. Deixa eu aproximar um pouco mais, acho que está pequeno, né? Esse índice aí. Tá. E o que é isso, pessoal? Esse comando aqui, rows, o que é que ele faz? Ele conta a quantidade de linhas que tem esse meu vetor R, tá? E aqui ele conta a quantidade de linhas que tem o meu vetor θ. Então eu estou variando aqui, como o meu R, eu tenho 4 R's, né? Eu tenho, esse meu vetor R tem 4, né? Que eu dividi em 4 anéis. E aqui tem 6, porque eu dividi em 6 fatias. Então aqui eu estou somando de 1 até 4, de 1 até 6. Certo? Tá bom. Aqui eu colo a minha equação dentro, tá? Do somatório. Só que aqui, tá? Esse meu Q vai variar com I, porque varia com R, tá? Varia com a posição de R, tá bom? E o meu valor de Z permanece igual, mas o meu valor de X, veja bem, essa equação aqui de Boussinet é considerando que a minha carga aplicada está no centro, tá? Não está no 0, 0. Mas as minhas cargas não estão aplicadas no 0, 0. As minhas cargas estão aplicadas nesses pontos X e Y, tá? E como é que eu faço para considerar essa carga, o efeito em zero? Tá? A gente já viu isso na resolução do exercício 3.3, do exemplo 3.3. Tá? Aqui eu vou pegar, subtrair da posição da minha carga, tá? Ou seja, posição I, J, tá errado? Posição I, J, tá? Puxando o índice da matriz, tá? E aqui o Y eu vou pegar e subtrair do meu Y e J. Pronto. Dessa forma, quando I for 1 e J for 1, aqui será 1, aqui será 1, 1. 1, 1. Quando I for 1 e J for 2, aqui vai ser 1, 1, 2, 1, 2, certo? E aí ele vai pegar cada posição e cada carga. Então aqui eu estou somando 24 cargas, o efeito de 24 cargas. Antes de fazer isso para os demais tensões, tá? Que vai ser basicamente repetir o que a gente fez aqui, tá? Eu vou verificar o comportamento desse daqui num gráfico, tá? Então deixa eu botar aqui, na verdade, deixar assim mesmo, tá? Mas eu vou pegar aqui, vou criar um gráfico, vou inserir um plot, tá? Vou botar aqui essa tensão, tá? Em que x, eu vou ter que botar só a unidade aqui, tá, pessoal? Só rapidamente. E aqui vai ser ZA, eu vou botar aqui ZB, na verdade, ZB, tá? Da letra B, ZB maiúsculo. Aqui eu vou chamar ZB, menos ZB, tá? Mas depois eu mudo para vocês verem a diferença. E vou dizer que ZB vai de 1, tá? Agora, perdão, vai de 1 não, vai de 0 até 10 metros, tá? Vai de 0 até 10 metros. E aqui eu vou botar o intervalo de quanto eu quero que cada DZ, né? Cada acréscimo de Z. Então eu vou botar aqui 1 metro dividido por 100. Tá? 1 metro dividido por 100. Ou seja, ele está indo de centímetro em centímetro aí. Tá fechado? Aqui eu tenho que botar a unidade.
Isso aqui é a unidade. Vamos dizer que é a unidade. Ah, ainda não foi, deixa eu ver por que não. Ah, tá, porque eu tenho que escolher, na verdade, esse ponto, né? Eu vou escolher o ponto, o que é um gráfico, é um gráfico unidimensional, né? Então, eu vou escolher o centro do gráfico, o centro, né? Ponto central, que é justamente para comparar a nossa solução com a solução integrada, tá? Então, aqui eu vou botar menos, aqui eu vou botar quilopascal, tá? Então, está aqui a distribuição. Veja, o formato tá mais ou menos, né, pessoal? O formato tá mais ou menos. Veja que há um erro aqui nesse comecinho, tá? Mas vamos comparar aqui, né? Vamos sobrepor os gráficos, tá? Vamos sobrepor os gráficos. Aqui eu vou botar o A. ZA. Mas o ZB eu vou permanecer igual, tá? E aqui o ZA não tem isso, só varia com o ZB. Deu algum erro aí. Ah, porque aqui está em Pascal, vou botar quilopascal, tá? Ah, então ó, dá para a gente ver bem aí como é que está se comportando. Deixa eu aumentar mais aqui, para a gente ver bem. Então vamos ver, ó. Aqui, ó, tá coincidindo perfeitamente, né? Vai chegando próximo da aplicação de carga no ponto zero, na superfície do terreno. Há essa diferença, ó. Esse vermelho aqui é o calculado pelo modelo discretizado. E esse azul aqui é o modelo integrado. Então o azul é o perfeito, tá, pessoal? É o analítico, é a resposta analítica. No ponto zero vai ser isso, olha. Até porque, veja, na superfície, quando o Z igual a zero, a tensão aplicada, presta atenção, a tensão aplicada na superfície não foi 100 kN por metro quadrado que a gente aplicou. Então aqui, ó, tá batendo exatamente 100 kN por metro quadrado, tá? Esse valor aqui é 100, né? Beleza? Aqui, pelo método discretizado, veja que tá dando um erro grande aqui, né? Na superfície está dando zero, quando Z é igual a zero, a tensão está dando zero, que é impossível isso acontecer, já que a gente está aplicando uma carga em Z. E depois, de uma determinada profundidade, dá um pico e depois aí sim volta a convergir para a tensão normal, para o valor exato, né? Para o valor exato. Por que está dando essa diferença? Bom, eu estou tomando como referência aqui o ponto x0 e y0, tá? Vamos ver naquele nosso desenho lá dos pontos. Veja que em x0 e y0 eu não tenho nenhum ponto, por essa minha discretização. Nesse meu ponto aqui, x e y igual a zero, eu não tenho nenhum ponto azulzinho, ó, tá vendo? Os meus pontos azulzinhos estão aqui, ó, ao redor desse meu ponto x e y igual a zero. Então, como é que vai ter alguma carga aqui nesse ponto x e y igual a zero se não tem no meu modelo? No meu cálculo aqui não tem nenhuma carga. Então, por isso que a tensão está dando nula. Tá? Já quando vai se aproximando, esses nós externos aqui começam a influenciar esse meu centro. Porque cada carga dessa tem uma influência no meu centro. Tá? Quando eu vou me aprofundando, essa minha tensão, essa carga vai gerando a tensão que vai se espraiando, tá? Em todas as direções. E se espraia também até o ponto zero. E aí, somando o efeito de todas essas cargas, está dando aquele pico naquela região. Tá? Como é que eu soluciono esse erro? Tá? Primeiro, não tem como eliminar esse erro. Tá? Por essa solução que a gente está utilizando, Bussinet puro, cru, não tem como eliminar esse erro. Tá? Você teria como fazer uma adaptação no seu código, tá? De programação, e é isso que os softwares comerciais fazem, para dar uma ajeitada, dar uma interpolada melhor. E essa discretização você pode ser feita também diferentemente, tá? De forma a reduzir esse erro. Mas esse erro em alguns pontos sempre vai ocorrer. Quando o ponto escolhido for diferente do ponto discretizado, sempre vai haver esse tipo de erro, tá? Você pode fazer uma correçãozinha e dar um ajuste. Mas aqui nesse caso nós não vamos fazer. Uma forma de minimizar esse erro aqui, por esse problema que a gente está fazendo, é aumentando a discretização, ou seja, refinando o meu problema. Se eu botar aqui, voltar aqui para... eu vou botar aqui 50 anéis, tá? Eu vou botar aqui 20 fatias, tá? 50 anéis e 20 fatias. Vamos ver aqui se não vai melhorar. Tá? Veja que a quantidade de pontos aumentou. Opa, ó. Veja que se aproximou mais, tá? Se aproximou mais. Mas o erro ainda continua, sendo que é bem superficial aqui o erro, né? Bem superficial. Se eu aumentar para 100 em 100, vamos aumentar para 100
150, na verdade, tá? E vamos ver se a gente melhora. Vê aqui que tá mais ou menos aqui, ó, o tamanho da setinha, né? De erro aqui, né? Mais ou menos o tamanho da setinha. Vamos ver aqui se eu aumentar para 100 e 50. Botar 100 aqui e 50. Aí ele já demora um pouco para calcular. Ó. Isso aqui está cinza clara porque ele tá, o computador está trabalhando. Então aqui ele ainda está gerando. Não, já gerou aqui. Aqui já calculou. Vamos ver o gráfico que já gerou. Já gerou, aparentemente, né? Então o erro aqui, ó, vê que diminuiu, né? Antes estava o tamanho da setinha, agora tá menor que a setinha aqui o erro, né? Beleza? Só que, óbvio, nunca vai eliminar. A gente nunca vai eliminar. Com essa discretização que eu utilizei, a gente nunca vai eliminar. Perfeito? Então vamos voltar aqui para 4 e 6. Beleza? Então a gente já está quase terminando, pessoal, tá? Está quase terminando. Nós criamos aqui a equação, falta só criar as demais equações aqui, tá? A gente vai criar as demais equações, tá? E criar os gráficos para cada ponto A, B e C. E aí a gente termina a questão, tá bom? Mas vamos primeiro determinar aqui essas equações, tá? Então eu vou aqui dar um Ctrl X, na verdade o que eu vou fazer é o seguinte, Ctrl C isso aqui, colar aqui, aí vou pegar isso tudo e substituir aqui. Vou tirar isso. Tá, pessoal, veja bem, eu vou a partir de agora, o que eu vou fazer é só substituir essas equações. Se vocês quiserem pular aí um pouquinho, tá? Vai demorar alguns minutos aqui para fazer, tá bom? Agora lembrando, tudo que é x eu vou substituir por x menos x e j, e tudo que é y eu vou substituir por y menos y e j, beleza? Então Q I xi j. Acho que foi todos. Beleza. Então, a tensão X está aí. Eu vou ficar calado, pessoal, quando estiver fazendo, para prestar atenção, senão eu posso perder algum, né? Inclusive aqui, ó. Errei aqui, ó. Só peguei o I. O Y grande. Então tem que voltar tudinho aqui. Então esse muda. Esse muda. Muda. Bom, quando a gente for comparar, a gente vai saber se eu errei ou não, tá, pessoal? Mas, bom, a princípio, eu acho que tá certo aí. Tá? Vamos. Eu vou primeiro colar aqui tudo. Pronto. Então, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V.
ponto X. Vamos ver. Beleza. Aqui. QI, substituir todos os QIs. X. Bom, eu acho que tá feito aí, tá, pessoal? Vamos ver pelos gráficos se dá alguma coisa estranha. Óbvio que a gente só vai conseguir comparar mesmo quando fizer as próximas etapas desse exercício, tá? Mas a princípio tá gerado as equações. Então tá aqui, todas as equações feitas, tá? Todas as equações feitas variando com x, y e z, tá? O que eu preciso agora é criar o gráfico para cada ponto A, B e C. Os gráficos, né, os diagramas para cada ponto A, B e C. Eu vou aqui primeiro calcular. Aqui eu vou colocar um título aqui, vai ser B1, tá? E aqui eu vou ter tensões verticais, tá? Tensões verticais. Tensões verticais. Tá? Eu vou botar isso uma outra cor. Tá? Eu vou botar aqui uma cor. Dois pontos. Vou botar isso uma cor azul claro. Vou botar uma cor azul claro. Agora, dentro das tensões verticais, eu vou ter ponto A, entre parênteses 0,0. E aí eu vou botar uma cor aqui para chamar atenção também. Vou ter ponto B, que vai ser 2 e 0. E vou ter o ponto C. Vai ser 3 e 0. Né? Isso em planta baixa, né? Olhando no plano XY. Ponto A é o ponto 0. Está aqui já com o gráfico. Eu vou diminuir o gráfico só para não ficar muito cheio, tá? Com muitas páginas. E ponto B vai ser a mesma coisa que eu vou fazer, sendo que eu não tenho a solução real, infelizmente,
tá? A solução integrada desse ponto. Então vai ser só isso daqui. E aí eu vou substituir aqui, ó, por 2, tá? X igual a 2. Né? Tá? Depois, quando a gente modelar esses elementos nos softwares comerciais, aí a gente vai ter comparação, né? A gente vai conseguir comparar. Até então, a gente não tem comparação. E aí eu vou dizer aqui que aqui vai ser 3 metros. Pronto. E aqui eu vou ter outro diagrama. Tá bom? Esse ZB aqui eu vou chamar de ZB1, né? ZB1. B1, ZB1. Mas não pode ser ZB porque tudo vai ser de 0 a 10. Pode ser ZB, não tem problema não. Beleza, pessoal? E aí eu vou fazer isso, repetir isso para os demais. Tá? Para os demais. Vou copiar. B2, vou dizer que são as tensões XX, tá? XX. Aqui eu vou botar ZZ só para ZZ. Entre parênteses verticais. Tensão XX, tá? E aqui na verdade eu teria que chamar a tensão X aqui, ó. Aqui infelizmente eu não vou ter o valor, né? Tensões X, B. Perdão. Eu vou deletar esse de cima. E aqui eu vou ter a tensão X, B. Beleza? Tá aí a tensão XB. Só vou aumentar aqui, ó. Esse aqui no centro da... Veja que ele até passa aqui, ó, para um pouco de tração, né? É bem pequenininho, mas... É um valor bem pequeno, mas tem uma certa tração aqui. Tá? Depois a gente compara com os outros valores. Por enquanto a gente não tem como saber se isso aqui está certo ou não, né? Aqui eu vou botar X, só muda isso, né? Substitui X, substitui X. Tá. Perfeito. Vê que a gente tem uma traçãozinha aqui, ó, na superfície. Tá? Então é fazer isso para as 6, tá? Então eu vou pegar aqui Ctrl C. B2, B3, tensões Y, Y. Aqui substitui por Y. Certo. É que não muda, né, pessoal? Porque na verdade é simétrico, né? O problema. Se fosse uma sapata retangular, aí daria diferença, mas aqui não dá, né? Uma sapata circular, seja em X, seja em Y, dá no mesmo. Tá? Aqui deu uma mudançazinha, deixa eu ver o que foi, tá? Pode ser que tenha algum erro aí na equação, tá? Esse já é um indicativo de erro. Aqui, ó, tá dando 21, perto de 24,5. Tá dando 23 aqui, mais ou menos, tá? Ó, tem uma diferença aí, passa de 24. Então, tá. Não é igual, pessoal, não é igual, eu tava falando besteira. Porque o que acontece? Aqui eu tô pegando a posição X 2 metros, né? Então já não é igual. Seria igual se eu pegasse X0 e Y2, né? Aí seria igual lá ao caso da tensão X em 2,0, tá? Então perfeito, não é igual mesmo não. Então a gente tem que... Pessoal, engenharia é saber avaliar, tá, os resultados, tá? É a principal função do engenheiro é saber analisar resultados, tá? E propor soluções para isso. Fechado? A gente precisa saber analisar os resultados e ver se tem coerência ou não. Tá? Então ver aqui ponto C, tá? 3 metros. Bom, provavelmente aqui, pessoal, caiu no ponto exato, tá? Ou não, na verdade, porque eu não tenho ponto zero não em X. X igual a 3, Y0 não tem não. Ponto exato não. Bom, mas deu aqui, ó, já não deu aparentemente aquele errinho que estava dando nos outros, né? Depois a gente vai ter que identificar o porquê. Bom, esse ponto 3,0 aqui, vamos ver aqui no nosso formato.
Ponto 30, né? Tá inclusive fora da projeção. Ah, sim, óbvio. Tá fora da projeção, né, pessoal? Dando fora da projeção. Esse meu ponto x 3 metros, né? Tá fora da projeção das cargas, né? Então não vai ter essa influência tão grande aqui, sim, esse errozinho tão grande do problema. Beleza? Bom, vamos lá. Falta ainda as outras tensões, né? Botão de tensão X, já fiz a tensão Y. Tá, falta as tensões cisalhantes agora. E aí eu teria que botar normal, né, aqui, né? Tensão normal. Na verdade eu vou botar aqui. Ah, não tem opção porque é texto, né? Então, tensões normais, YY. Deixa eu copiar e colar. A essa altura, tá, pessoal? Estou admitindo aqui que vocês sabem que são tensões normais e tensões cisalhantes, tá? Então, essas aqui são tensões normais. Sigmas são tensões normais, né? E eu tenho aqui as tensões cisalhantes também. Vou criar agora. B4. Tensões cisalhantes. Aí eu vou botar XY aqui primeiro. Tensões XY. Então aqui eu preciso chamar outro termo, né? É o tal XY. Deixa eu ver se foi isso que eu chamei. Ok. Deixa eu ver o que é que tá dando, porque tá acontecendo isso aqui. Tá. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, tá. Na verdade é tudo zero, né, pessoal? É tudo zero. Como é um problema simétrico, tá tudo zero. Só que aqui, como tá, ó, tá vezes 10 elevado a menos 14. Então esse errozinho tá dando pela questão do cosseno, tá? Então o cosseno tá fazendo com que existam alguns valores pequenininhos, tá? Mas isso aqui é tudo zero. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ver se eu consigo editar o eixo, tá? Para fazer aqui decimal, tá? De forma que aqui dá tudo zero. Eu vou botar aqui os limites. Vou botar aqui de menos 10 até mais 10. E aí, né, fica tudo zero. Porque aí eu boto eu vou até, não precisa nem botar, posso botar de 1. Menos 1 até 1 já resolve. Fica tudo zero, né, pessoal? Tá tudo aqui dentro do eixo zero, tá? Então essas minhas tensões são todas zeros. Tá? Tá tudo aqui de 1 kPa até menos 1 kPa. Tá? É tudo zero. Tá? Tá dando um valor aqui irrisório, tá? Por conta do erro aqui do programa na questão do cosseno. Tá? Certo. Então vou copiar isso aqui. Colar aqui. Colar aqui. Tendência é que não seja mais zero. Mas são zero. É zero. Continua zero. Porque ele só vai ser diferente de zero, pessoal, fora dos dois eixos. Então se eu botar aqui, por exemplo, 2 metros também, aí dá diferente de zero, tá, pessoal? Mas dentro de um dos eixos vai dar zero, tá? Se for dentro de um dos eixos, dá zero. Até porque, veja, vamos lá para minha equação. A minha equação aqui, ó, xy, tensão xy, então ela tem 3QI. Aí eu tenho aqui, ó, x e y, tá?
Se um dos dois for zero, já zera tudo meu, tá? Já zera tudo. Aqui também, ó, multiplicado por x por y. Se algum dos dois for zero, já zera tudo também. Então, enquanto eu tiver em um dos eixos, percorrendo um dos eixos, vai ser zero, tá? Então, talvez os pontos que eu escolhi aqui não foram os ideais, tá? Para falar a verdade. Talvez os pontos ideais fossem x, o ponto B fosse 2, 2, né? Aqui, né? O ponto B fosse 2, 2. E o ponto C, 3, 3. Mas eu não vou mudar não, tá, pessoal? Porque eu já gravei os vídeos, então senão a mudança seria muito. Mas vocês entenderam, né, pessoal? Se fosse enquanto está dentro do eixo X, a tensão cesariana vai ser zero, infelizmente, tá? Enquanto o Y for igual a zero, a tensão cesariana vai ser zero também. Uma infelicidade, né? Bom, eu vou abrir uma exceção para esse caso aqui, tá? Para esse caso aqui, eu vou dizer, o meu ponto, eu vou chamar o meu ponto aqui, ponto B, vou chamar ponto C, vou dizer que é 3, 3, tá? Porque senão vai ficar tudo zero, pessoal, não vai ficar ruim, né? Tá? Tá? Então, para essa tensão aqui específica, tá? As demais não vai precisar não, as outras 5 não precisam, tá? Mas para essa específica eu vou mudar, tá? Aqui continua sendo 0, 0. Aqui aí já aparece tensões, tá? E aqui também aparecem tensões, beleza? No trabalho de vocês eu vou tomar cuidado para isso não acontecer. Vou copiar. Tá, tensões cisalhantes ZX, tá? ZX primeiro. Eu não sei se eu nomeei XZ ou ZX lá. Mas deixa eu testar aqui, XZ. Bom, achou aqui. Mas o que eu vou fazer é o seguinte. Também dá zero nessa tensão em 1.00. Tensão cisalhante. Provavelmente as tensões cisalhantes vão ser todas zero no centro da circunferência, tá? Também é zero. Então tá correto aí. Deixa eu ver se aqui para 2, 0 já. Ó, aqui, né, já pro eixo X igual a zero já não dá problema, né? Agora na outra vai dar problema, na outra tensão vai dar problema, mas vamos continuar aqui. Aqui vai aparecer, mas na outra vai dar problema. Com certeza vai dar tudo zero na outra. Então, deixa eu botar zero. Faz parte, né, pessoal? Vamos copiar aqui. E a outra tá. Aqui é B5, né? Faltou mudar. Vamos para a última, que provavelmente vai dar problema. B6, tensões YZ. E aí eu vou substituir aqui por Y, aqui por Y e aqui por Y. Então, como previsto, né, vai dar erro, porque depende de Y, como Y é zero, vai estar tudo zero. Então eu vou botar aqui... bom, já que eu adotei para o outro, vou adotar para esse também. 3, 3, mais essa liberdade. 3, 4, 2, 2. Ó,
É só para ter o que comparar, né, pessoal? Só para ter o que comparar, senão vai dar, a gente não vai conseguir comparar lá com o que vem do software, tá? Mas eu acho que foi. Acho que foi. Tá? Então, você vê aqui a questão já está pronta. Até então já deu 8 páginas, tá? A letra A e a letra B estão prontas, tá? Esse vídeo vai ficando por aqui. Bom, deu alguns probleminhas, tá? Mas nada que não dê para contornar. Mas eu acho que deu para clarear o que é que a gente está fazendo aqui. Eu acho que deu para entender a maior parte, pelo menos, só com esse vídeo. E o que ficar faltando a parar, né? As dúvidas que ficar faltando a gente tirar, a gente tira no nosso momento síncrono, beleza? Tudo certo então, pessoal. Essa aula fica por aqui. Essa videoaula fica por aqui. Na próxima videoaula, nós vamos aplicar, nós vamos modelar esse problema em um software comercial, beleza? Que utiliza a solução de Bussinet discretizada, beleza? Ficamos por aqui. Abraço, até a próxima.